Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite, alunos. Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né? Enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né? As coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês, ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor. E lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí. Tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até! Olá, caros alunos, vamos começar agora a disciplina de História da Arte, da Pré-História Arte Gótica. Eu sou a professora Jéssica Zezak, coordenadora de cursos EAD e professora da disciplina. Estamos aqui na Pirâmide de Gizé para falar um pouquinho para vocês sobre a disciplina, a importância da História da Arte. Então é importante vocês conhecerem as manifestações artísticas, todas as questões dos movimentos, os legados que as civilizações deixaram para vocês. E agora, num passe de mágica, vou para o estúdio. E agora eu te pergunto, caro aluno, qual que é a importância sobre a história da arte? Qual é o seu conhecimento, né? Você adquirir esse conhecimento sobre a história da arte. Então, nós temos o cenário atual que nós estamos vivenciando, a Revolução 4.0, que a tecnologia está em alta, né? Então, inovações, modificações, a inteligência artificial, os robôs, né? Como aqui na imagem, e
pergunto para você, qual que é a importância de você conhecer a história? Ah, professora, nós estamos aqui no século 21, 22, 23, e sempre a gente vai ter a importância da história. A história nos ajuda sobre os antepassados, todos os conhecimentos que nós temos hoje, a experiência que nós temos, a Revolução 4.0, tudo foi influenciado a partir da história. Então aqui nós vamos trabalhar a unidade 1 sobre o surgimento da arte e a arte primitiva, a unidade 2, a arte egípcia que nós vimos, a arte grega, a arte romana, a unidade 3, a arte mesopotâmia, a persa, a bizantina e a cristã primitiva. E por fim, na unidade 4, a arte gótica. Então, perguntar para vocês, a disciplina da história da arte e da pré-história, a arte gótica, ela vai te levar a compreender o que é história, o que as civilizações passaram, quais que foram contextos que estavam sendo vivenciados, né, o que eles tinham por perto, qual era o conhecimento, se era rudimentar, se já era aprimorado. Então, das civilizações, as grandes civilizações estavam rodeadas por água. Tá? Então elas se formaram, como elas se prosperaram, como que elas se fundaram, qual que era toda a tecnologia que elas estavam vivenciando. Então vocês vão entender que a arte é uma manifestação, né? Então através dessas artes, manifestações artísticas, nós vamos ser inspiradas nos nossos antepassados. Aqui a gente tem a primeira ideia do que foi arte, né? As mãos em negativo, as mãos na caverna, né? Então a arte, embora rudimentar, era uma forma dos homens da caverna se expressarem, se comunicarem, passar quais eram os rituais, o dia a dia deles, né? As cenas do cotidiano. Aqui, a definição da história da arte, ela é uma ciência que é conhecida por estudar os movimentos artísticos, as obras de artes, os artistas, ou seja, as modificações e as valorizações estéticas, tá? Então aqui a gente tem uma imagem, né, no museu, ele fala um pouquinho sobre quais são os artefatos, o que tinha na época, quais que eram os materiais, as formas de aprimoramento, de tecidos, de instrumentos. Então é muito importante a gente deter esse conhecimento hoje, toda essa informação, essa bagagem histórica que nós temos hoje, foi vista lá com nossos antepassados. Então, qual que é a definição de arte? Arte é a técnica, a habilidade ou a manifestação comunicativa como forma de expressão. Lá na caverna, os homens eles não tinham uma linguagem, né? A língua não era nem falada, nem escrita, era por balbucios. Então é importante a gente ter a forma de expressão. Então eles se expressavam lá com as mãos em negativo na caverna. Depois passaram a desenhar animais com pigmentos, com sangue, com carvão, folhas maceradas. E era uma forma deles se expressarem, se comunicarem, né? Deixarem a identidade deles ao longo dos tempos. A arte ela pode ser definida como uma aptidão inata para aplicar conhecimentos a usar talentos ou habilidades de demonstração. Então eu tenho uma certa habilidade, eu vou demonstrar essa minha habilidade como forma de expressão através da arte, de expressar uma ideia ou um pensamento. Então, por meio da arte, o homem exercita a imagem, do som, das cores, né, de criar algo, como pensar algo da imaterialidade ou materialidade, algo que está visível, que está palpável. Parte dessa criação humana, ela está ligada com valores estéticos. Então, vocês, da arquitetura, do design de produto, do design de interiores, do jornalismo, né, do design de moda, como a gente se expressa, como a gente tem a nossa linguagem, seja ela de expressão, de representação gráfica, né, através desses valores estéticos. A estética também importa para nós, nós somos comunicativos, somos visuais. Então, é importante esses elementos estarem bem sincronizados, que é o equilíbrio, a beleza, a harmonia. É importante que a nossa forma de se expressar, esses valores estéticos, estejam juntos, em equilíbrio com beleza e com harmonia. Então aqui a gente tem o surgimento da arte, né, essa linha do tempo que é importante vocês visualizarem. Nós temos na pré-história, na antiguidade clássica, a idade moderna, idade média, moderna e o pós-modernismo. Alguns elementos, né, que a gente tem a primeira forma de expressão da arte foi na pré-história, como eu comentei. E a gente tem aqui na pré-história, nós temos o período dividido em paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então, como eu comecei falando com vocês, o desenho nas paredes, nas rochas, nas cavernas. E as esculturas em pedra e metal. Depois, ao longo do tempo, foi aprimorando esse material, foi feito instrumentos específicos para lapidar as pedras.
Na Antiguidade Clássica, a gente tem a Antiguidade Clássica, né, com os egípcios, os babilônios, os mesopotâmios, os etruscos, os micênicos, o persa, paleocristão, que nós vamos ver, o bizantino, o sumério, né, e o clássico grego e romano. Então, aqui nesse período, o que era importante? A religião, a mitologia, né, a filosofia, a política e a arte estavam equilibradas dentro dessas civilizações. Depois, na Idade Média, a gente tem a românica, a gótica, eram as grandes igrejas, né, os templos, tinha muito vitral, as abóbadas, então a arquitetura foi mais aprimorada nesses períodos. Na Idade Moderna, a gente tem o Renascimento, o Maneirismo, o Barroco, o Rococó, o Neoclássico, o Romantismo, o Realismo, o Impressionismo, o Pontilhismo. E, por fim, aqui no Modernismo, o Art Nouveau, o Fauvismo, o Pontilhismo, o Abstracionismo, o Expressionismo, o Cubismo, o Futurismo, o Dadaísmo, enfim. A arte era como uma forma de se expressar também, né? Então, uma arte mais aprimorada, com mais tecnologia. Hoje, então, nós vamos ver da pré-história, né, até a idade clássica aqui da arte gótica. Então, quais que são as principais características que nós temos na pré-história? Na pré-história, os desenhos nas paredes das cavernas. Então, o homem, ele passou, né, lá na pré-história, ele deixou de ser nômade, então, ele começou a se fixar no lugar, começou a criar animais, né, o gado começou a dominar essas técnicas, a questão da irrigação, começou-se a trabalhar a água para fazer drenagem, então ele teve um conhecimento um pouquinho mais aprimorado. Então, houve esses surgimentos. Então, o surgimento do homem, ele passou a dominar o fogo, então trouxe o fogo na caverna só para alimentar-se, para controlar as intempéries, né, se proteger do frio. E a invenção da escrita. Na escultura, tem esculturas com ossos, com pedras, né, um pouquinho mais aprimorado já na idade dos metais, com os próprios metais, passou a questão da fundição. E o exemplo é a Vênus de Wildorf, é aquela Vênus que toda trabalhada, né, o corpo da mulher, uma mulher com seios mais fartos, mais gordinha, a representação da mãe, né, a parte materna da Vênus de Wildorf. Depois a gente tem dentro das características da arte as cenas de pintura, né, que são cenas do cotidiano, então era um ritual de caça, muitos animais, o ritual da pesca, rituais religiosos também eram impressos nas cavernas. Nós temos o bisão de Lascaux, né, que é uma forma de representar o animal, né, com chifres. E na arquitetura a gente tem as cavernas, os domes, os menires. Então a questão do calendário lunar era muito evidente no período da pré-história. E Stonehenge, que até hoje ela é vista, né? Então, aqui que eu falei para vocês, a Vênus de Wildorf é uma expressão, né, da confecção de ferramentas por pedra. Então, os homens da caverna eles começaram a trabalhar a natureza, conhecer, né, as formas humanas, trabalhar um pouquinho dos materiais, da pedra. Foi a primeira expressão genuína artística, com intenção de ser arte. Então, ela ocorreu somente no Paleolítico Superior, na pré-história. Então aqui a gente tem as cenas das pinturas rupestres em Tassili, na região do Saara, cenas do cotidiano, então os rituais, né, de caça, aqui o bisão de Lascaux que eu falei para vocês, então um homem com arco e flecha, todo trabalhado as cenas do cotidiano, os animais, né, os rituais, novamente aqui a adoração dos animais, então houve o trabalho com sangue de animais, a diferença das cores, muito importantes, dentro desse período da pré-história. Então, alguns instrumentos, né, então tinha na parte da pré-história a ânfora, né, feita em metal, que era para armazenar líquidos, para poder, né, levar de uma casa para outra, né, com os instrumentos, o arco e flecha, o fogo, né, começaram a trabalhar esses instrumentos, embora de forma bem rudimentar, né, ele começou a trabalhar também as esculturas em bronze. São esculturas que estão no museu em Roma. Já falando da história antiga com os egípcios, nós temos as principais características, toda fundada dos egípcios, é a religião. A religião era a base de tudo, tanto da sua política, né, como todos os fatos que estavam com contextualização histórica dentro da história antiga.
Então, os fatos históricos, a escrita deles bem trabalhada, né? A construção das pirâmides, como nós vimos no começo aqui da nossa aula, a escultura, antropoformismo, então trabalhar todo o corpo do ser humano, as dimensões, houve um estudo bem trabalhado com essa tecnologia, né? Que era bem importante na época, então deter as informações do tamanho dos braços, do corpo humano, conhecimento do músculo, então as estátuas de couros que eram homens jovens, 2 homens trabalhados, a regra da frontalidade, então como que era trabalhada toda a pintura deles, né, o corpo, que nós vamos ver um pouquinho mais as imagens, que são regras abordadas até hoje em dia na questão da expressão da arte. Na arquitetura a gente tem os templos, as pirâmides, né, o complexo, o conjunto de Gizé, é muito importante para a gente trabalhar na história. Então aqui é a escrita cuneiforme, é um marco do início da Idade Antiga com os egípcios, todo trabalhado, a comunicação deles é muito importante, que é no Vale dos Reis, no Egito, a lei da frontalidade, como eu comentei para vocês, né, o corpo visto de frente, né, o rosto já na lateral, então trabalhar as cores, o preto, bastante pigmento escuro para representar os egípcios, então as roupas, as vestimentas deles, os instrumentos, né, todo muito importante destacar dentro da lei da frontalidade. Aqui vocês podem ver os pigmentos, um tom de amarelo, marrom, preto, azul, muito trabalhado nos egípcios. Aqui também ao fundo, a escrita cuneiforme, bem trabalhada acima, o painel, o mural. Então a gente fala assim, mas nos egípcios já tinha essa técnica? Sim, eles tinham o domínio, né, da escrita que foi bem trabalhada, que foi trabalhado esses vestígios, muito importante a gente conhecer dentro do Vale dos Reis, tem bastante informação, quem tiver mais curiosidade para dar uma pesquisada. Já com os gregos também na história antiga, os gregos eles tinham toda a filosofia, as características deles bem marcada na mitologia, né, que era a religião dos gregos, a filosofia, a arte e a política. Toda a sua arquitetura, toda a sua história, toda a sua expressão artística era trabalhada nesses princípios da mitologia, da filosofia, da arte e da política. Então, havia troca com outras civilizações, o comércio à base de trocas, os Jogos Olímpicos, as estátuas em mármore, o Vênus de Milos também é muita influência, as estátuas de mármore todo trabalhado, a questão do antropoformismo também, o estudo do corpo humano, da forma do corpo humano. A pintura nós temos a cerâmica, os vasos, né, que eram bem abordados, era uma forma de troca de sementes, né, de água também na pintura do grego, e os templos e o templo Partenon. Aqui o vaso também, a ânfora bem trabalhada, a pintura bem enriquecida com folhas, mostrava também os rituais dos reis, a pintura trabalhada no marrom, no preto, no amarelo. É uma forma também de trabalhar as sementes, então os gregos eles tinham o vale fértil, então conseguiram ter esse domínio, por isso que grandes civilizações, como eu comentei com vocês, elas eram bem, prosperaram devido ao vale fértil ali do Egito. Aqui, os irmãos Coro, como eu falei das estátuas, né, que são... O couro tem um significado de jovens, homens jovens, então as estátuas trabalhando a forma, a questão do vestimento, do rosto bem abordado, os olhos, né, as sobrancelhas bem evidentes, o corpo humano, né, eram jovens guerreiros, então os músculos bem destacados aqui. Aqui os irmãos Coros de grego de arcos do Museu Arqueológico de Delfi, na Grécia. Agora falando um pouquinho dos romanos. Os romanos eles têm grande influência principalmente na arquitetura, né? Os aquedutos que nós vamos ver ali, a questão do paisagismo que é muito importante. As principais características, então a arte como ideal de beleza, assim como os gregos, a criação de mosaico através das pedras, uma vez, né, em vez de pintura, então diferentemente dos gregos que trabalhavam bastante a pintura e a escrita, os romanos eles tinham os mosaicos. Os fatos históricos teve grande influência dos egípcios, dos gregos, né? A questão da arte helenística era muito importante como referência aos romanos. A escultura, ela era uma forma de complemento da arquitetura dentro dos templos, nos túmulos. A pintura eram painéis, como eu falei para vocês, a questão do mosaico, então os painéis em forma de mosaico contavam uma história, né, uma passagem bíblica muitas vezes. Na arquitetura a gente tem o arco nas construções, então foi um grande ganho romano, os arcos nas construções, os aquedutos, né, para fazer a captação de água, e o Panteão de Roma.
Aí aqui o primeiro imperador romano Augusto, como eu falei para vocês, as estátuas. Aqui há um trabalho muito maior no conhecimento do corpo humano, né? Nas formas, a questão dos músculos, como que é toda trabalhada a vestimenta, o tecido ele é bem trabalhado, então dá a sensação mesmo de que o imperador romano ele está segurando o tecido. A questão do rosto, do trabalho do cabelo, então a forma do empoderamento, por isso que ele está com a mão levantada. Aqui os mosaicos que eu mostrei para vocês, então a questão das cores foi mais abordada, contar uma história, uma passagem dentro da arquitetura romana, da pintura romana, então bastante uso do azul, do amarelo, do vermelho, né, as cores primárias nessa casa de Roma. Já na Mesopotâmia eu tenho o termo vale entre os rios férteis, né, o Mesopotâmia, o significado da palavra Mesopotâmia. Então a arte era através da literatura, várias diversas manifestações artísticas, tanto como a arquitetura, a pintura, a literatura, o artesanato, a escultura. Era a diversidade dos povos, então retratava esse conhecimento, essa miscigenação dos povos. As tradições artísticas e culturais eram muito importantes, né? E mesmo acontecendo muitas invasões, então a identidade dos povos da Mesopotâmia foi bem evidenciado. A escultura Rainha da Noite, que é a deusa da Mesopotâmia, toda trabalhada, também o relevo sobressalente. Na pintura ela tinha uma finalidade mais decorativa, ela também tinha um complemento em relação à arquitetura, né? Que vocês vão ver o muro de Ishtar em Belém. E os grandes palácios do tempo de Zigurate, o Zigurate de Ur também. Então aqui o Zigurate, né, esse formato mais quadradinho, né, da residência, então ela tem uma grande escadaria que vai subir nessa planta mais quadrada. Aqui a Vênus, né, da Mesopotâmia, então aqui, como eu falei para vocês, do relevo, também lembra um pouquinho da estátua de Mildred, né, o corpo da mulher mais trabalhado, seios fartos, uma mãe, né, uma deusa mais para o formato de mãe, assim. Então ali tem a questão da coruja, a espécie dos animais, e a Vênus, a deusa, ela tem as garras, né, as patas de águia, tá? E a asa também, a referência à questão da mitologia também nos mesopotâmios. Agora nos persas nós temos grandes referências, então contribuiu com o estilo grego também, né, o estilo egípcio e da Mesopotâmia, então tem essas referências, esses elementos bem marcantes. Trabalhada mais o luxo, tá? Mais a decoração, a exaltação aos reis, então por isso essa referência dos estilos egípcios, né? Que também tinha a exaltação do egípcio no faraó, aqui nos reis, grandes estruturas na arquitetura. A região da Pérsia também ela também era a região leste da Mesopotâmia, né? Que é a região atual do Irã, então foi ocupada por grandes invasões. Também tem essas influências. A escultura, ela tinha características, era bem trabalhar a questão da simetria, né? Tanto essa questão de espelhamento, né? Importante. A metodologia, o realismo e a inscrição de Bechor. Então aqui, essa inscrição, né? Todo o contexto, a passagem na pedra, contava as conquistas do rei Dário. Então toda a conquista do rei Dário, a passagem, a questão uma lembrança da escrita cuneiforme dos egípcios, o rei Dário aqui num mosaico, então todo trabalhado, esse mosaico ele é bem pequenininho, então todo trabalhado essa conquista, enaltecimento desse rei, tá? Também lembrando a questão das cores, né? Depois vocês vão ver que a gente tem uma variedade de cores, mas aqui a princípio eram cores quentes, o vermelho, o amarelo, o laranja. Já nos bizantinos, nós temos as principais características da arte cristã do Império Romano, no Oriente, a influência da arte romana, né, uma arte mais oriental. Os fatos históricos, nós temos as invasões dos povos bárbaros, a transição da capital para Constantinopla, por isso que o termo, né, de Constantinopla. A escultura ela não foi bem aceita pelos cristãos da arte bizantina, né, foi mais trabalhado a pintura com caráter, um mosaico mais bidimensional. A arquitetura ela foi religiosa, então nós temos o ganho das cúpulas religiosas, né, nas igrejas. A igreja de Santa Sofia, então aqui no Bizantino a gente tem um pouco mais da abordagem católica, né, dentro da igreja de Santa Sofia. Então aqui os mosaicos, como eu falei para vocês, a questão das cores, agora ficou mais evidente, a cultura, essa miscigenação, também contava a passagem religiosa, então aqui o mosaico da igreja de São Vital, em Ravenna, na Itália.
A adição vital menor no conjunto, então foi feito todo esse trabalho do mosaico, então vocês podem ver a diferença, né? Ainda não tem aquele trabalho lá no Renascimento da diferença da perspectiva, o mosaico é bidimensional, mas é todo trabalhado a questão da simetria, né? Essa abordagem dos tons, aqui um marrom, então também aqui, o caimento do tecido é muito importante a gente pensar. Aqui já tem mais o tom de azul, verde, então a influência aqui que a gente tem da arte cristã do Império Romano é bem importante dentro desse mosaico. Já na cristã primitiva, né, como o próprio nome diz, é o primeiro fato da religiosidade cristã, a gente tem mais uma arte primitiva, né, trabalhando um pouquinho mais dos sinais, da simbologia, né, do católico, dos cristãos, perdão, a cruz, a palma, né, a folha da palmeira, o peixe, tanto nas catacumbas, porque nesse período é importante a gente relembrar que os cristãos eles começaram a se esconder nas catacumbas, né, para poder ter os atos de religiosos dos católicos. Então, eles foram perseguidos. E dentro das catacumbas eles acabaram criando essa arte, uma forma de manifestação de religiosidade a Cristo. Então, por isso tem esses sinais nas catacumbas. Os fatos históricos, a civilização ela vai ter antes do cristianismo e depois do cristianismo, nessas reuniões subterrâneas, devido a essas perseguições oficiais. A escultura ela é em baixo relevo, então, como eu falei, a cruz, a palma, o peixe. A pintura de cenas do Antigo e Novo Testamento, então essas passagens bíblicas, né, de ordem religiosa, trabalhando a passagem de Cristo. E arquiteturas eram nessas galerias subterrâneas. Na Basílica de Santa Sabina, os primeiros templos cristãos, depois, né, da liberação do cristianismo dentro da Basílica de Santa Sabina. A Basílica de Santa Sabina é um marco para a arquitetura religiosa, então é importante vocês se atentarem nesse sentido. Então aqui muito trabalhado do peixe, né, o simbologia do peixe, uma arte bem primitiva, tá? Resgata lá da arte das cavernas, então a questão do peixe, a âncora, aqui também trabalhado uma forma de eles se manifestarem, uma forma de eles se encontrarem dentro das catacumbas. Aqui o Bom Pastor, né, a catacumba de São Calixto, também representa a questão da religiosidade, né, com a ovelha nas costas. Então também é uma arte que eles tinham poucos instrumentos para levar dentro dessa catacumba, então é uma arte bem primitiva, como eu comentei, mas não primitiva de conhecimento, mas sim de elementos, de materiais para serem trabalhados. Tá? Já no gótico, o gótico é o marco da arquitetura também, né, dentro das catedrais. Nós temos os arcos ogivais, a abóboda nervurada, né, o início e o fim da Guerra de 100 Anos. Nas esculturas, bastante portais, pilares bem decorados com estrutura. Aqui os elementos artísticos são bem ricos, também influência dos passados. A pintura, o manuscrito mais ilustrado, mais trabalhado, então essa abordagem da pintura. A arquitetura ela tem uma escultura forma de esqueleto, então é trabalhado bastante a questão dos elementos, de estruturar os pilares, né, de uma arquitetura mais sensação de leve. Muitas vezes a gente tem a sensação de que o gótico, aquela arquitetura mais preta, fechada, não, a arquitetura gótica é aquela ascensão ao céu. Então as igrejas, as catedrais são bem grandes, bem estruturadas, com grandes vãos, e por isso que a arquitetura é formada no esqueleto, né? Então todo o peso é trabalhado dentro das suas paredes laterais. A Catedral de Notre-Dame em Paris é o exemplo desse período mais direcionado para a arquitetura, claro. Então, a Catedral de Chartres, em França, então trabalha bastante a questão dos vitrais, né, a sensação da luz entrando dentro dessas grandes catedrais, um mosaico, as cores, tá? Então aqui bastante pilares, então ela tem a sensação de estar indo mais aos céus. Então todo trabalhado, a questão de luz e sombra é muito importante nesse período dentro do estilo gótico. O afresco da Lamentação, né, de Giotto. Giotto é um pintor muito importante dentro do gótico. Ele tem essa questão de trabalhar a parte religiosa, né, dentro da arquitetura gótica, mas a luz, a sombra entrando nesse espaço, então os anjos olhando, a mistura das cores, né, a questão da religiosidade é muito importante.
dentro da arquitetura gótica. E a entrada de Cristo em Jerusalém, também Cristo em cima, né, no lombo do cavalo, né, do jumento. Então toda a passagem bíblica é muito importante, as pessoas, os tecidos novamente tudo trabalhado. Então é muito importante quem é do curso de moda, então ver esses tecidos, as cores, a sobreposição, né, toda o estilo que é trabalhado dentro do gótico. Então a leveza, né, da vestimenta é muito importante ser ressaltada. A questão das cores também, né, os mantos trabalhando tons de marrom, de azul, de verde, Jesus como é abordado na questão do vestimenta do laranja, né, do vermelho. Ao fundo, os anjos também estão dentro dessa passagem de Cristo em Jerusalém. Também outra arte de Giotto. E aqui as nossas referências e espero que vocês tenham gostado. Estou aqui à disposição para dúvidas. Opa! Bom, gente, voltando aqui, essa aula é incrível, aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Mandei algumas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois de ser lançada, e outros estão acompanhando aqui, inclusive parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? Assim, de extrema importância, né? Você tá aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês, e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.